Você já parou para pensar que ir à igreja, sozinho, não é suficiente para amedrontar o inimigo? Quantas pessoas frequentam templos, levantam as mãos, cantam hinos, mas voltam para casa e continuam com a vida vazia, sem transformação? A verdade é que Satanás não teme simplesmente o ato de estar presente em uma congregação. O que realmente faz tremer o reino das trevas é o que o cristão decide viver dentro de casa, no seu íntimo, longe dos olhos das multidões. A Bíblia deixa claro que a vida espiritual não se limita às paredes de um templo. Jesus mesmo disse que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que não basta apenas estar presente em um culto. É dentro de casa, no secreto, que a fé é provada, que o caráter é moldado e que a autoridade espiritual é construída. E hoje eu quero te mostrar algo que talvez você nunca tenha parado para refletir. Existem 5 atitudes simples, mas poderosas, que quando um cristão pratica em casa, ele se torna alguém que o diabo teme. E não é por causa de fórmulas mágicas, mas porque essas atitudes têm respaldo bíblico e carregam autoridade espiritual. Mas antes de revelar cada uma delas, pense comigo. Quando Jesus estava no deserto, sendo tentado, ele não tinha multidões aplaudindo, não estava em uma sinagoga, não havia coral cantando. Ele estava só, mas armado com a palavra. E foi ali, no secreto, que ele venceu Satanás. Isso nos ensina que o poder espiritual não está na aparência externa, mas no que se vive na prática oração sincera no secreto. A primeira coisa que o diabo teme é quando um cristão ora em casa com sinceridade. Não é a oração bonita para impressionar os outros, mas aquela oração feita no quarto, de joelhos, às vezes até com lágrimas. Jesus ensinou em Mateus 6, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Satanás sabe que quando você ora de verdade, o céu se move, anjos são enviados e muralhas caem. Uma igreja cheia pode até emocionar, mas um quarto cheio de oração é capaz de abalar os infernos. O inimigo teme não a aparência de espiritualidade, mas a comunhão verdadeira com Deus. Meditação na palavra. A segunda atitude é meditar na palavra diariamente. Não é apenas ler por obrigação, mas deixar que a palavra entre na mente e no coração. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119:11. Sabe por que isso assusta o inimigo? Porque quando a palavra está dentro de você, não há espaço para as mentiras de Satanás. Ele tenta semear dúvidas, tenta trazer engano, mas encontra uma muralha levantada, a verdade da Escritura. É por isso que Jesus, ao ser tentado no deserto, sempre respondeu: está escrito. A palavra é a espada que corta toda cilada das trevas. Louvor em meio às lutas. A terceira atitude é louvar a Deus em casa, mesmo em meio às lutas. O diabo não suporta ver alguém que está passando por provações, mas que decide erguer a voz e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Atos 16 conta que, por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. E sabe o que aconteceu? De repente, houve um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Isso não foi apenas um evento histórico, mas uma lição espiritual. Quando alguém louva a Deus em casa, em meio às lágrimas, correntes são quebradas. O louvor não depende das circunstâncias, mas da fé em quem Deus é um lar consagrado. A quarta coisa que o inimigo teme é um lar consagrado. Muitos frequentam a igreja, mas em casa permitem que o ambiente seja tomado por brigas, fofocas, programas que alimentam a carne e coisas que afastam a presença de Deus. Mas quando um cristão decide consagrar o lar, seja desligando o que não edifica, seja separando momentos para buscar ao Senhor com a família, aquele lugar se torna território do Espírito Santo. Satanás não consegue habitar onde a presença de Deus é honrada. Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 20:15. Essa decisão transforma um lar em fortaleza espiritual. Viver em santidade. E a quinta atitude, talvez a mais desafiadora, é viver em santidade dentro de casa. É fácil parecer santo na igreja, mas o que realmente revela quem somos é a vida privada. Santidade não é perfeição,
mas é escolher diariamente agradar a Deus. É dizer não às tentações escondidas, é vigiar os pensamentos, é tratar a família com amor, é ser íntegro mesmo quando ninguém está olhando. 1 Pedro 6 diz: sede santos, porque eu sou santo. Quando alguém escolhe viver dessa forma, o inimigo perde espaço, porque sabe que aquela vida está firmada na rocha que é Cristo. Satanás teme quem, mesmo nas pequenas escolhas do dia a dia, decide honrar ao Senhor. Agora, perceba algo: Satanás não teme a rotina vazia da religião. Ele não teme a presença física dentro de uma igreja. O que ele realmente teme é um cristão que, no secreto, cultiva relacionamento com Deus, enche o coração da palavra, louva mesmo em meio às lágrimas, consagra o lar e vive em santidade. Esse tipo de vida tem autoridade, porque não se trata de aparência, mas de essência. O inferno treme diante de cristãos que vivem a fé com autenticidade. E talvez você se pergunte: mas eu já falhei, eu não consigo ser perfeito em tudo isso. E é aí que entra a graça de Deus. Ele não exige de você perfeição imediata, mas sim entrega. Cada passo dado em direção à presença de Deus é um passo que enfraquece o inimigo. Não é sobre você ser forte, é sobre Cristo ser forte em você. Por isso, não subestime o poder do secreto. Não ache que apenas ir à igreja é suficiente. A igreja é fundamental, sim, porque é lugar de comunhão, de aprendizado e fortalecimento. Mas a vitória contra as trevas é decidida no particular, quando ninguém vê, quando apenas Deus conhece o que você vive. Então, guarde isso no coração. Satanás não teme quem apenas ocupa um banco na igreja, mas teme quem em casa ora com sinceridade, mergulha na palavra, louva em meio às lutas, consagra o lar e escolhe viver em santidade. Esses são os cristãos que o inferno respeita, porque eles vivem aquilo que pregam, eles carregam a presença de Deus, e onde há luz, as trevas não prevalecem.